Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula do segundo bimestre, né, que daremos continuidade da onde a gente parou, que é o módulo 12. Nesse cálculo é bem simples, tranquilo de fazer. Nós vamos falar sobre cálculo mental e propriedades das operações. Como todos estão sem a apostila, né, que a coordenação entrou em contato com vocês para avisar que a segunda apostila já está pronta, já pode ser retirada do colégio, né, a partir de hoje. Eu vou pedir para vocês fazerem o máximo de anotações possíveis no caderno de vocês, tá bom? E não se esqueçam de passar a limpo em seguida para a apostila, tá? É de extrema importância vocês participarem da aula em vídeo, mesmo que estejam sem a apostila, e fazendo no caderno mesmo, tá bom? Vamos lá então, e eu desejo boa aula para todos. Vamos embora! Módulo 12. Cálculo mental e propriedades das operações. Você já percebeu que em situações do cotidiano é comum que as pessoas façam estimativas para saber o valor de uma compra com poucos itens? Para isso, elas fazem aproximações e recorrem ao cálculo mental. Assim, no momento de efetuar o pagamento, evitam surpresas. Para fazer esse tipo de estimativa, é preciso elaborar estratégias para realizar cálculos mentais, sempre lançando mão de procedimentos numéricos que nos permitam estabelecer relações entre números e entre operações. Desde os anos iniciais, você tem estudado técnicas de cálculo mental. Vários desses procedimentos requerem o uso de propriedades das operações, muitas das quais temos explorado sem defini-las. Neste módulo, vamos conhecer o nome de algumas delas. Daí tem aí a professora, né, falando para seus alunos. Saber fazer estimativas é importante mesmo quando fazemos cálculos com calculadora, pois podemos digitar dados errados. Com a estimativa, podemos ter ideia se a resposta está correta ou não. Vamos lá então. Análise de estratégias de cálculo mental. Exercício 1. Paula, professora de matemática do 7º ano, propôs duas expressões para serem calculadas mentalmente. Uma das expressões foi 13 mais 78 mais 7 mais 12. No momento da correção, Paula selecionou 3 entre as estratégias elaboradas por seus alunos. Veja quais foram as estratégias selecionadas, né? Daí tem a estratégia de Bruna, de André e a de Sara, tá bom? Eu vou comentar com vocês, galera, sobre as 3 continhas aqui, o que cada um achou melhor para ser feito, né? Juntamente com seus colegas, analise cada uma dessas estratégias e descreva em seu caderno quais foram os procedimentos utilizados por Bruna, André e Sara para estabelecer relações entre os números e entre as operações. Então, gente, é o seguinte, na realidade, os 3 cálculos, tanto de Bruna, André e Sara, estão corretos. O que eles fizeram foi o quê? Cada um fez de uma maneira diferente, tá? Então, por exemplo, a Bruna ela achou mais fácil somar, por exemplo, os 2 primeiros números. O André ele pegou um número e somou com outro número e assim vai, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês detalhadamente o que foi feito, né? Qual foi o procedimento feito por Bruna, André e Sara. Se vocês puderem anotar essas informações, é de muita importância aí no caderninho de vocês, tá bom? Vamos lá. Vou começar pela Bruna. Primeira passagem, o que ela fez? Ela associou, né, primeiramente o 13 mais 78 e em seguida o 7 mais 12, para efetuar a primeira adição. Ela decompôs os 2 números segundo suas dezenas exatas, reescrevendo. O que é você decompor um número, gente? Por exemplo, 78. Vou usar o 78 como exemplo.
78 é a mesma coisa que 70 mais 8, ou seja, eu fiz a decomposição de um número, então foi isso que ela fez. Ao invés de trabalhar com 13 mais 78 diretamente, ela fez 10 mais 3 mais 70 mais 8, tá bom? E associou as dezenas exatas entre si e as unidades entre si. A segunda adição foi resolvida diretamente. Agora na segunda passagem, somou os números entre parênteses. As dezenas exatas, 10 mais 70, é igual a 80. E as unidades 3 mais 8 é igual a 11. Na terceira passagem, efetuou a soma de 80 com 11, obtendo 91. Quarta passagem, retirou 1 de 91, acrescentando ao 19 e obtendo 20. Assim, passou a ter a adição 90 mais 20 e somou 90 com 20 no final, obtendo 110. Ok? Eu peço por gentileza, gente, se puder anotar essas informações no caderno de vocês, é super importante, tá bom? Então, pausa o vídeo de vocês, né? Se quiser copiar ou resumir o que foi feito aqui, vocês podem fazer, tá bom? Vamos para o próximo agora. Agora a estratégia de André. Na primeira linha, ao agrupar 13 com 7 e depois 78 com 12, ele intuitivamente comutou duas parcelas. Em seguida, somou 13 com 7 diretamente, obtendo 20, e para somar 78 com 12, passou as duas unidades do 12 para o 78, obtendo 80, né? Com isso, passou a ter a adição 80 mais 10. Daí, na segunda passagem, somou 80 com 10, obtendo 90. E na terceira passagem, somou 20 com 90, obtendo 110. Então, se vocês observarem aí, quando o André observou a conta, ele viu que 13 mais 7, eu sei que vai dar um resultado bem redondo, que é 20. Né? Fica fácil de calcular. Daí, o que foi feito com 78 mais 12, por exemplo? Eu vou pegar o 2, vou emprestar 2 de 12, ele vai ficar 10. E vou passar para o 78, que ficou 80, né? Daí eu escolhi somar primeiramente 80 mais 10, que deu 90, e somando com 20, que é igual a 110. Tá bom? Se precisar, pausem o vídeo e façam as devidas anotações de vocês. Agora, Sara. Na primeira passagem, ela associou 78 com 7 e somou as duas parcelas, obtendo 85. Manteve a primeira e a quarta parcela, ou seja, ela repetiu novamente. Na segunda passagem, associou 85 com 12 e os decompôs nas dezenas exatas, somando diretamente as unidades 5 e 2. Assim, 85 mais 12 é igual a 80 mais 10 mais 7. Na terceira passagem, realizou a adição dos números entre parênteses, obtendo 97. Na quarta passagem, passou as 3 unidades do 13 para o 97, totalizando 100. Assim, passou a ter 10 mais 100. E na última linha, né, somou 10 com 100, obtendo 110. Entenderam, gente? Então, as 3 estratégias, tanto de Bruna, de André e de Sara, estão super corretas, tá? A diferença é que cada um quis fazer de um jeito diferente, né? É assim que funciona a nossa mente. Por exemplo, o método que eu utilizo para fazer cálculo mental pode ser diferente do método que vocês utilizam, mas não significa que o meu método está correto, o de vocês errado ou vice-versa. Tá bom? Super tranquilo. Vamos para o próximo. Questão 2. A outra expressão proposta por Paula foi 4 vezes 35 vezes 25 vezes 8. Ela selecionou as estratégias de Alice e Caio para serem analisadas pela classe. Juntamente com seus colegas, analise cada uma dessas estratégias e descreva quais foram os procedimentos utilizados por Alice e Caio para estabelecer relações entre os números e as operações.
Tá bom, gente? Esse exercício é muito parecido com o primeiro, tá? Tem a estratégia de Alice e a estratégia de Caio, e nós vamos analisar cada uma delas, tá bom? Lembre-se, pausam o vídeo depois da explicação e façam as devidas anotações de vocês. A da Alice, na primeira passagem, associou 4 vezes 35 e em seguida 25 vezes 8. Para a primeira multiplicação, reduziu o primeiro fator à metade e dobrou o segundo, ou seja, 4 vezes 35 é a mesma coisa que 2 vezes 70. Utilizou o mesmo raciocínio na segunda multiplicação, dobrou o primeiro fator e reduziu o segundo à metade, ou seja, 25 vezes 8 é a mesma coisa que 50, né, que é o dobro de 25, vezes 4, né, que é a metade de 8. Na segunda passagem, efetuou as duas multiplicações. Na terceira passagem, manteve o 140 e fatorou o 200 como 2 vezes 100. Quarta passagem, resolveu a multiplicação 140 vezes 2, mantendo o fator 100. E na quinta e última passagem, multiplicou 280 por 100, obtendo 28.000. Galera, pausa o vídeo e façam as anotações de vocês, tá bom? Agora, Caio fez o seguinte. Na primeira passagem, ao associar 4 com 25 e 35 com 8, ele trocou a ordem dos fatores centrais. Em seguida, usou um raciocínio semelhante ao de Alice: dobrar um fator e reduzir o outro à metade. Assim, ele transformou 4 vezes 25 em 2 vezes 50 e 35 vezes 8 em 70 vezes 4. Na segunda passagem, efetuou as duas multiplicações, obtendo 100 e 280. E na terceira passagem, multiplicou 100 por 280, obtendo 28.000. Novamente, pessoal, não se esqueçam, pausam o vídeo e façam as anotações de vocês aí, tá bom? Vamos para o próximo slide. A aplicação de propriedades da adição e da multiplicação em estratégias de cálculo mental. Nas estratégias analisadas, é possível identificar a aplicação de duas propriedades da adição e duas da multiplicação. Vamos analisá-las. Bruna associou as parcelas 2 a 2 para fazer a adição. Sara também associou, inicialmente, as parcelas 78 e 7 e depois 85 e 12. Assim, podemos dizer que em uma adição com mais de duas parcelas, estas podem ser associadas 2 a 2 de modo que facilite o cálculo. Alice também associou os fatores 2 a 2 para fazer a multiplicação. Assim, em uma multiplicação com mais de dois fatores, estes também podem ser associados 2 a 2 para facilitar o cálculo. A essa propriedade, que permite associar as parcelas ou os fatores, é dado o nome de propriedade associativa. Dessa maneira, dizemos que é possível aplicar a propriedade associativa na adição e na multiplicação. Veja como Bruna e Sara aplicaram a propriedade associativa para a adição. O que a Bruna fez? Ela pegou, né, o 13 mais 78, mais 7, mais 12. A Sara fez o quê? Ela somou os números internos, né, o 78 mais 7, e deixou para somar o 13 e o 2 depois. Portanto, o que a gente pode concluir? Que 13 mais 78 mais 7 mais 12 é a mesma coisa que 13 mais 78 mais 7 mais 12, que também é igual a 7 mais 78 mais 7 mais 12. Há diferentes maneiras de aplicar a propriedade associativa. Numa situação de cálculo mental, escolhemos quais parcelas ou quais fatores queremos associar. O critério geralmente consiste em considerar o cálculo que parece ser de mais simples resolução.
André trocou a ordem das parcelas 78 e 7 para que pudesse associá-las com 12 e 13, respectivamente. Assim, 13 mais 78 mais 7 mais 12 é a mesma coisa que 13 mais 7 mais 78 mais 12, que é a mesma coisa que 13 mais 7 mais 78 mais 12. Ou seja, ele primeiro trocou a ordem das parcelas para depois associá-las. Caio fez um procedimento semelhante ao de André. Primeiro, trocou a ordem dos fatores 35 e 25 para depois associá-los com 8 e 4, respectivamente. Além disso, ele decompôs implicitamente 4 em 2 vezes 2 e 8 em 2 vezes 4, obtendo dezenas para o próximo cálculo. Ou seja, 4 vezes 35 vezes 25 vezes 8 é a mesma coisa que 4 vezes 25 vezes 35 vezes 8. Pode ver que o 35 e 25 só mudou o lado, mas permanece a mesma conta. Ou seja, que é a mesma coisa que 2 vezes 50 vezes 70 vezes 4. A propriedade que permite comutar ou trocar a ordem das parcelas ou dos fatores é chamada de propriedade comutativa. Dizemos que é possível aplicar a propriedade comutativa à adição e à multiplicação. Daí tem um resuminho aí, né? O que é comutar? É o mesmo que trocar ou permutar. Por exemplo, número 4. No lugar do número 4, eu posso colocar 2 vezes 2. Entendeu? Eu comutei aí no caso, né? Isso já é uma propriedade comutativa, tá bom? Vocês vão ouvir muito sobre isso. Exercício 1, número 1. Usando as propriedades comutativa e ou associativa, calcule mentalmente as expressões a seguir. Registre o raciocínio que você utilizou. Então, gente, como vocês estão sem apostila, copia essa questão aqui no caderno de vocês, tá? E tentam resolver. Tenta resolver mentalmente. Professor, mentalmente eu não consigo. Não tem problema. Pode fazer continha aí no caderno de vocês. Só preste atenção o procedimento que vocês estão usando, tá? O passo a passo que vocês estão usando para saber se você está fazendo da maneira fácil ou até mesmo da maneira mais difícil, tá? Aí do lado direito, gente, tem a resposta final, tá bom? Para saber se vocês acertaram ou se não acertaram. Belezinha? Então pausa um vídeo e tenta fazer aí sozinhos, tá? Não, eu não fiz a correção mesmo da conta aí de vocês, porque tem várias, como vocês viram, tem várias maneiras de fazer, tá bom? Só vou deixar aqui a resposta final para saber se vocês acertaram ou se vocês erraram, tá bom? Pausa o vídeo e tentam resolver. Questão 2. Para responder aos itens abaixo, faça os cálculos necessários. Pessoal, se eu fizer 45 menos 13, é exatamente igual 13 menos 45? Então, pausa o vídeo, tá? Tenta resolver, que logo em seguida eu vou vir com a resposta para vocês, tá bom? Pausa o vídeo então. Se você disse que são diferentes, você acertou, tá? Porque 45 menos 13 é igual a 32 positivo. Lembra? Eu tenho 45 e me tiraram 13, então me restou 32. Só que se eu fizer 13 menos 45, vai dar 32 negativo, né? Pensa comigo, eu tenho 13. Estou devendo 45. Eu vou continuar devendo. Quanto que eu vou continuar devendo? 32, por isso que ele é negativo. Então, os resultados eles são diferentes. 18 dividido por 6 é igual a 6 dividido por 18? Pausam o vídeo e tentam resolver essa questão. Se você respondeu que eles são diferentes, você acertou de novo. 18 dividido por 6 é igual a 3.
E 6 dividido por 18 é uma dízima periódica, né? Que é 0,33333 e fica esse 333 infinitamente, tá bom? Questão C. Pelas respostas anteriores, a propriedade comutativa pode ser aplicada à subtração e à divisão? Justifique sua resposta. E aí, gente, o que vocês acham? A propriedade comutativa não pode ser aplicada à subtração nem à divisão, uma vez que a troca da ordem dos elementos geram resultados diferentes. Tá bom, gente? Diferente do que nós fizemos no exercício anterior, que era conta de mais e conta de vezes, por exemplo, 4 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 4, ou 4 vezes 3 e 3 vezes 4 é a mesma coisa, né? Já na subtração e na divisão, eles não darão o mesmo resultado, tá bom? Propriedade distributiva. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Em anos anteriores, você estudou a propriedade distributiva, principalmente a da multiplicação em relação à adição e à subtração. Vamos retomar algumas ideias já trabalhadas em relação a essa propriedade. Então, a professora do 7º ano deu uma folha quadriculada para cada aluno e pediu-lhe que representassem com uma configuração retangular a multiplicação 6 vezes 5 de 3 maneiras distintas, usando 2 cores diferentes. Veja como Paty, Mateus e Rafael fizeram e registraram suas multiplicações, né? Repara primeiramente, gente, que os 3 desenhos eles têm o mesmo tamanho, né? Somando as 2 cores. A diferença é que o que a Paty fez? Ela viu que tinha 6 linhas e 5 colunas. Então, o que ela fez? Ela multiplicou, como ela viu que tem 6 linhas, ela colocou 6 vezes. Cada linha eu tenho 2 azuis e 3 vermelhas. Se tem 6 linhas iguais, ela fez 6 vezes, né, entre parênteses, 2 mais 3. Ok? O mesmo aconteceu com o Mateus, né? Ele verificou que as 6 linhas são iguais, então vou calcular uma linha só, né? Cada linha eu tenho 3 azuis e 2 vermelhas. Então o que ele fez? Se as 6 linhas são iguais, eu vou multiplicar por 6. Então 6 vezes 3 quadradinhos azuis mais 2 quadradinhos vermelhos. E o que Rafael fez? Ele não, ao invés dele fazer linhas iguais, ele fez colunas iguais, né? Então ele verificou o quê? Que 3 linhas mais, 3 linhas azuis mais 3 linhas vermelhas, né? Vezes 5. Por quê? São 5 colunas iguais, né? Ou seja, novamente, eles fizeram 3 cálculos diferentes que irão, no final, obter o mesmo resultado, né? Que é 30. Daí, pede o seguinte: descreva o procedimento utilizado por eles. Todos chegaram ao mesmo resultado? Então, anotem aí. A Paty, ela manteve as 6 linhas e dividiu as 5 colunas em 2 e 3. Mateus manteve as 6 linhas e dividiu as 5 colunas em 3 e 2. Já Rafael manteve as 5 colunas e dividiu as 6 linhas em 2 partes iguais, tá? Todas elas irão obter o mesmo resultado, que é 30. B. Na malha quadriculada a seguir, represente a multiplicação 7 vezes 8 de 3 maneiras distintas, usando 2 cores diferentes. Para cada uma delas, escreva a expressão correspondente. Ok? Se você tiver
malha quadriculada na casa de vocês, podem recortar e colar no caderno, tá bom? Não tem problema. Ou, ai, professor, eu não tenho, posso desenhar com uma régua? Pode, sem problema. Só lembre-se de trabalhar com medidas iguais, tá, gente? Ele tem que ficar quadradinhos perfeitos, tá bom? Aqui eu fiz um exemplo para vocês, tá? De uma maneira que eu poderia fazer, tá bom? Eu fiz 8 linhas, né? E 7 colunas. No primeiro, né, no caso. Lembrando que eu dividi as colunas, né? Como 4 colunas primeiro e depois 3 colunas. No 2, a mesma coisa. São 8 linhas, né? E um total aí de 7 colunas. E daí eu selecionei as colunas, né? Separei 2 colunas e depois 5 colunas. E na 3 foi feita a divisão de partes iguais aí. Então, como vai ficar no primeiro exemplo aí? Eu falei que são 8 linhas. Reparem a primeira linha é igual à segunda, que é igual à terceira, que é igual à quarta, enfim, são 8 linhas iguais. Então, eu vou multiplicar 8 por... Não são 4 colunas de uma cor e 3 colunas de outra? Então, entre parênteses, são 4 mais 3, né? Que no caso aí daria 7. Repara bem na segunda linha. Por que na segunda linha ficou 8 vezes 4 mais 8 vezes 3? Porque é o seguinte, quem que o 8 está multiplicando? O 8 ele está multiplicando o parênteses. O que isso significa? Que o 8 ele está multiplicando todos os números que estão dentro do parênteses. Então, o 8 está multiplicando 4 e também o 8 está multiplicando 3. Por isso que tem um sinal de mais ali no meio, entendeu? 8 vezes 4 mais 8 vezes 3. Então, 8 vezes 4, 32. 8 vezes 3 é 24. E somando 32 mais 24 é igual a 56. No segundo, foi usada a mesma estratégia, né? Repara bem, são 8 linhas, né? Todas iguais, separadas por 2 colunas de uma cor e 5 colunas de outra. Por isso que ficou 8 vezes 2 mais 5 entre parênteses. Quem que o 8 está multiplicando? O 8 está multiplicando todos os números que estão dentro do parênteses. Por isso que é 8 vezes 2 mais 8 vezes 5. Então, 8 vezes 2 é 16, 8 vezes 5 é 40, e somando no final 16 mais 40 é igual a 56. Na questão 3, lembre-se que aí o que está repetindo são as colunas. Repara bem, a primeira coluna é igual à segunda coluna, que é igual à terceira coluna, e assim vai. Então, foi pego o quê? 4 cores de uma cor, 4 cores de outra, por isso 4 mais 4. E multiplicou por 7, porque são 7 colunas iguais, né? Mesmo que o 7 que está multiplicando está do lado direito, é a mesma coisa. Então, quem que o 7 está multiplicando? O parênteses, não é? Ou seja, o parênteses está multiplicando 7. Então, o 7 vai multiplicar todos os valores dentro do parênteses. Então, vai ficar 7 vezes 4, né? Ou 4 vezes 7, que é a mesma coisa, mais 4 vezes 7 de novo. Então, 4 vezes 7 é 28, 4 vezes 7 é 28, somando os dois é igual a 56. Questão C. Nos itens A e B, ao explorar a malha quadriculada, você visualizou a propriedade distributiva geometricamente, por meio do cálculo de áreas. Na configuração retangular, como todos os quadradinhos são iguais, um deles representa a unidade de área. Com base nos itens anteriores, escreva a propriedade distributiva correspondente às áreas dos retângulos representados ao lado. Então, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que dessa vez os retângulos já estão desenhados aí, tá bom? Esse daqui eu vou fazer com vocês, mas é super tranquilo, super fácil de fazer. Repara no retângulo ABCD, que é o primeiro lá, o laranja e azul. Eu tenho o quê? 3 linhas iguais.
E na coluna eu tenho 2 colunas laranjas e 4 colunas azuis, certo? Se as 3 linhas são iguais, então eu vou multiplicar as linhas, né? 3 vezes. Vezes quem? 2 quadradinhos laranjas mais 4 quadradinhos azuis, por isso 2 mais 4 de parênteses. O 3, ele está multiplicando quem? O parênteses. Então, eu vou multiplicar todos os valores que estão dentro do parênteses. Ou seja, 3 vezes 2 e também o 3 vezes 4. Tá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 6 mais 12 é igual a 18. Entendeu? Vamos fazer a mesma coisa agora com o próximo retângulo. Já no retângulo EFGH, repara o seguinte, todas as colunas são iguais, ou seja, um quadradinho verde e 2 roxos. Está vendo? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, vou trabalhar com as linhas. É uma linha de uma cor e 2 linhas de outra cor. Por isso, 1 mais 2. Como contém 5 colunas iguais, eu vou multiplicar por 5. O 5 ele está multiplicando parênteses, então eu vou multiplicar o 5 por todos os números dentro do parênteses. Ou seja, vai ficar 1 vezes 5, ou 5 vezes 1, tanto faz, mais 5 vezes 2, ou 2 vezes 5, né? 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é 10, somando os dois é igual a 15 quadradinhos. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Os exemplos até aqui explorados referem-se à propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Com exemplos numéricos, você verificará a validade ou não da propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Então, exercício 1. Calcule as 2 expressões indicadas e compare-as usando o símbolo igual ou diferente. O que vocês vão fazer? Vocês vão pausar o vídeo, ok? E vão verificar se a primeira continha é igual à segunda. Se for igual, coloca o sinal de igual. Se for diferente, coloca o sinal de diferente. Tá bom? Então, pausam o vídeo e tentam resolver aí a A, a B e a C. Aqui, gente, eu fiz um exemplo para vocês, tá? Vou fazer a A. O primeiro, 5 vezes 10 menos 2. Então, quem que o 5 está multiplicando? Está multiplicando todos os valores dentro do parênteses. Então, 5 vezes 10 e 5 vezes 2. Como ali é 10 menos 2, depois que eu fizer 5 vezes 10, eu desço esse menos também. Tá? Então, vai ficar 5 vezes 10 menos 5 vezes 2. 5 vezes 10, 50. Menos, desci. 5 vezes 2, 10. 50 menos 10, 40. Olha do lado direito que foi feito. 5 vezes 10 menos 5 vezes 2. Repara que ele repetiu a segunda linha do primeiro, ou seja, é lógico que eles darão o mesmo resultado. Tá bom? Então, o que eu posso concluir? Que 5 vezes 10 menos 2 é igual a 5 vezes 10 menos 5 vezes 2. Questão 2. Observando os resultados do item anterior, responda. A propriedade distributiva é válida para a multiplicação em relação à subtração? Em todos os itens propostos, há uma igualdade, ou seja, o A, o B e o C eles são iguais. Portanto, podemos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Note que a multiplicação pode estar à esquerda ou à direita da subtração. Isso porque nela pode ser aplicada a propriedade comutativa. Lembra da multiplicação? Então, ela pode ser aplicada assim. Propriedade distributiva da divisão em relação à adição e à subtração. 1. Verifique nas questões a seguir se a divisão pode estar à esquerda ou à direita do parênteses que contém uma adição
ou uma subtração. Para isso, calcule as duas expressões indicadas e compare-as usando os símbolos igual ou diferente. Gente, é exatamente igual ao exercício anterior. A diferença é que aqui nós temos divisões, tá bom? Então, pausa o vídeo e tentam resolver sozinhos isso daqui. Lembre-se de colocar sinal de igual ou diferente. Assim como no outro exercício, eu fiz um exemplo aqui, tá? Peguei o da letra A mesmo. 24 dividido por 4 mais 8. Eu resolvi primeiro o que está dentro do parênteses, né? 4 mais 8 é 12. 24 dividido por 12 é igual a 2. Agora, e se eu fizer 24 dividido por 4 e depois 24 dividido por 8? Né? 24 dividido por 4 é igual a 6. Mais 24 dividido por 8 é igual a 3. Olha aí, 6 mais 3 é igual a 9. Ou seja, um não deu o mesmo resultado que o outro. Então, nesse primeiro caso, eles são diferentes. Tá bom? Agora, olha uma conta parecida, só que na letra B. Repara que eu só passei a divisão para o outro lado, tá? 4 mais 8 dividido por 2. E 4 dividido por 2 mais 8 dividido por 2. Então, primeiramente, o que eu fiz? Eu somei 4 mais 8, que deu 12. 12 dividido por 2, 6. E o outro, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. 2 mais 4, 6. Ué, por que nesse daqui deu igual e no A deu diferente? Hein? É isso que nós vamos debater para responder a questão de número 2, tá bom? Façam a letra C e a letra D de acordo com o que eu fiz aí no exemplo de vocês, tá? Pausam o vídeo e resolvam aí sozinhos. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Questão 2. A partir dos resultados obtidos na atividade anterior, escreva suas conclusões sobre a validade de aplicar a propriedade distributiva da divisão em relação à adição e à subtração. Ou seja, escrevam aí aqui no exercício 2 o que você notou com a resposta do A até o D aí do exercício 1. Olha aí, só é possível aplicar a propriedade distributiva da divisão em relação à adição e à subtração se a divisão estiver à direita do parênteses. Olha, isso aí é super importante, gente. Se a minha divisão estiver do lado direito do parênteses, legal, dá para fazer. Agora, se a divisão estiver do lado esquerdo, não dá para fazer. Ou seja, dará um resultado bem diferente. Tá bom? Isso é super importante. Como vocês estão sem a apostila, não tem como falar para vocês grifarem. Mas, quando chegarem e vocês forem passar a limpo, é bom grifar isso daqui. Tá bom? Algumas sínteses sobre a propriedade distributiva. Ao fazer os exercícios da seção anterior, você deve ter percebido que é possível aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração à direita ou à esquerda dos parênteses. Veja, 7 vezes 4 mais 3 é a mesma coisa que 4 mais 3 vezes 7. Ou 2 vezes 6 menos 4 é a mesma coisa que 6 menos 4 vezes 2. Como a propriedade comutativa não é válida para a divisão, só é possível aplicar a propriedade distributiva em relação à adição e à subtração se a divisão estiver à direita do parênteses. Exemplo, 6 mais 8 dividido por 2, que é a mesma coisa que 6 dividido por 2 mais 8 dividido por 2, né, que vai dar 3 mais 4, que é igual a 7. Ou 12 menos 4 dividido por 4, que é igual a 12 dividido por 4, menos 4 dividido por 4, que é igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Então, se a divisão estiver do lado direito do parênteses, vou falar de novo. Se a divisão estiver do lado direito do parênteses, gente, eu vou conseguir utilizar a propriedade comutativa, tá bom? Agora, se a divisão estivesse do lado esquerdo, eu não conseguiria.
tá? Podem notar aí no exercício 1 de vocês que o que aconteceu quando a divisão esteve do lado esquerdo, né? Ele deu diferente. Agora, quando a divisão está do lado direito, ele dará igual. Veja outra forma de representar essa propriedade da divisão. Você já sabe que a divisão pode ser representada na forma de fração. Desse modo, os dois exemplos acima podem ser assim representados. Gente, essa continha é exatamente a mesma da de cima, tá? Só que está representada em forma de fração. Ou seja, não era 6 mais 8 dividido por 2? Ao invés de eu colocar 6 mais 8 e os dois pontinhos de dividir, eu vou colocar uma fração embaixo de 6 mais 8. Né? Ou seja, 6 mais 8 dividido por 2 é a mesma coisa. Se eu desmembrar eles, é 6 dividido por 2 mais 8 dividido por 2, que é igual a 3, mais 4, que é igual a 7. O mesmo atribui ao outro exemplo, né? Ao invés de fazer, entre parênteses, 12 menos 4 e os dois pontinhos da divisão 4, os dois pontinhos ele vira fração, ou seja, 12 menos 4, que é dividido por 4. Tá? Desmembrando eles, 12 dividido por 4, menos 4 dividido por 4, né? 12 dividido por 4 é 3, 4 dividido por 4 é 1, então 3 menos 1 é igual a 2. No entanto, se a divisão estiver à esquerda da adição ou da subtração, a propriedade distributiva não se aplica. Por exemplo, aqui, gente, repara que a divisão está do lado esquerdo, tá? Então, 10 dividido por 2 mais 3. Ou seja, o 10 é o numerador e o 2 mais 3 é o denominador. Mas 10 dividido por 2 mais 3, ele é diferente de 10 dividido por 2 mais 10 dividido por 3. Tá bom? Então, gente, isso daqui é só para concluir. Se entendeu isso daqui, para mim, está perfeito. Belezinha? Um procedimento que pode facilitar a organização na aplicação da propriedade distributiva é indicar com setas qual é a multiplicação que está sendo realizada. Por exemplo, 7 vezes 4 mais 6 mais 2. Lembra? Quem que o 7 está multiplicando? Ele está multiplicando parênteses. Então, ele vai multiplicar todos os números que estão dentro do parênteses. Ou seja, 7 vezes 4, mais 7 vezes 6, mais 7 vezes 2. Ok? O mesmo acontece se for divisão. Lembrando que a divisão tem que estar do lado direito do parênteses e não do lado esquerdo. Ok? Então, vamos lá. Quem está dividindo por 6 são os números que estão dentro do parênteses, ou seja, o 18 e o 12. Então, 18 dividido por 6 menos 12 dividido por 6. Tá bom? Esse exercício, gente, é para verificar se vocês entenderam ou não, tá? É só para dizer verdadeiro ou falso. Não há nem a necessidade de fazer cálculo, tá? É só vocês seguirem a regrinha que eu acabei de ensinar para vocês. Então, de acordo com a regra de vocês, esses itens aí, eles são verdadeiros ou falsos? Eu não vou dar a resposta. Vocês terão de responder sozinhos. Tá bom? Daí no final da aula, me lembrem, daí eu mando a resposta para vocês pelo grupo do WhatsApp. Tá bom? Pausa o vídeo e tentam resolver sozinhos esse exercício. Questão 2. Observe as estratégias de cálculo mental utilizadas por dois alunos. Para cada uma dessas estratégias, A. Escreva quais foram as propriedades utilizadas, tá? É igualzinho no início do módulo, tá, gente? Nós vamos analisar, né, a estratégia de Paula e de André e vamos escrever aí o que eles fizeram, tá bom? Vamos à explicação, então. A Paula utilizou a propriedade associativa, ou seja, associou os dois primeiros fatores e os dois últimos. Também aplicou a distributiva em dois momentos. 4 vezes 1,9, que é igual a 4 vezes, entre parênteses, 2 menos 0,1. Né? Ou seja, 2 menos 0,1 não é 1,9. E 76 vezes 2, né? Desmembrou 70
76 por 70 mais 6, em seguida multiplicou por 2. André utilizou primeiro a propriedade comutativa, trocando a ordem das parcelas centrais. Depois, associou as duas primeiras e as duas últimas parcelas. Questão B. Explique os procedimentos de cálculo mental. Então, a Paula, na primeira passagem, para a associação dos dois primeiros fatores, aplicou a propriedade distributiva e fez 4 vezes 1,9, que é igual a 4 vezes 2 menos 0,1, que deu igual a 8 menos 0,4. Para os dois últimos fatores, ela dobrou o primeiro fator e reduziu o segundo à metade, ou seja, 2,5 vezes 8, que é igual a 5 vezes 4. Na segunda passagem, efetuou os cálculos 8 menos 0,4, né, que é igual a 7,6, e 5 vezes 4, que é igual a 20. Na terceira passagem, decompôs 20 em 10 vezes 2, ou seja, ele fez 20 virar 10 vezes 2. Na quarta passagem, multiplicou 7,6 por 10 e manteve o fator 2. Na quinta passagem, novamente, aplicou a propriedade distributiva, decompondo 76 em 70 mais 6 e fez 70 mais 6 vezes 2, que é igual a 140 mais 12. Na última passagem, fez a soma final. Já o André, na primeira passagem, fez a soma das parcelas comutadas e associadas, 0,25 mais 0,75, que é igual a 1, e 1,9 mais 8,1, que é igual a 10. Na segunda passagem, somou as duas parcelas, né, obtendo 11 como resultado. Tranquilo? Questão 3. Calcule o valor das expressões a seguir utilizando o procedimento que julgar mais adequado, tá? Igualzinho aquele outro exercício, gente. Façam aí do jeito que vocês acharem mais fácil, tá? Eu prefiro que vocês aprendam, né, na realidade, a utilizar a distributiva, tá? O que é distributiva? O 4 está multiplicando parênteses. Então, faça 4 vezes 0,5 mais 4 vezes 3. Tá bom? Não vou corrigir aqui, né? Porque tem várias maneiras de se resolver, mas eu deixei o resultado final aí no canto direito, tá? Para vocês verificarem se acertaram ou erraram, tá bom? Pausa o vídeo e tentam resolver sozinhos esse daqui. Enfim, pessoal, nossa aula vai ficar por aqui, tá bom? Eu sei que vocês estão sem apostila, ok? Porém, esperando que vocês vão retirar a apostila, né, hoje ou amanhã, eu apliquei aqui o dever de casa de vocês, tá? Que é da página 347 a 349, ok? Tento resolver até quarta-feira. Se preciso, eu vou estender um pouquinho para segunda-feira esse dever, tá bom? Não precisa ficar desesperado, eu sei que vocês estão sem apostila aí, mas quando vocês pegarem a apostila, vocês façam esse deverzinho aí de vocês, tá bom? Então, um forte abraço aqui do professor de vocês e espero que tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Beijos!